Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, né? Depois de ter feito a nossa revisão lá sobre as funções da linguagem, hoje nós vamos para as figuras de linguagem, certo? Primeiro, a gente falar o que são figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos, palavras ou expressões ou repetições que a gente utiliza nos textos com a finalidade de produzir determinados efeitos expressivos ou efeitos de sentidos. As figuras de linguagem geralmente são utilizadas em textos literários, porém não apenas em textos literários, né? Qualquer texto pode recorrer às figuras de linguagem, estou dizendo onde são mais recorrentes, são nos textos literários, ou até mesmo em imagens, fotografias ou textos multimodais, né? Esses textos que misturam vários itens sensoriais como imagem, palavras, sons. A gente pode recorrer às funções da linguagem, às figuras da linguagem, com o intuito de produzir diversos efeitos de sentido. Então, vamos primeiro como se dividem, vamos analisar primeiro como se dividem as figuras de linguagem na nossa língua portuguesa. As figuras de linguagem podem ser figuras de palavras ou semânticas, como a gente chama, que são aquelas figuras baseadas no significado das palavras, no sentido das palavras. As figuras de pensamento, que se baseiam mais na relação entre um pensamento e outro, entre uma imagem, entre uma ideia e outra. E as figuras de sintaxe ou construção, quando a gente fala de sintaxe, a gente está se referindo à função das palavras dentro das orações, como eu expliquei para vocês, né? Que a estrutura básica, que seria o sujeito, o predicado, os objetos, complementos, tal. Então, o valor que o verbo tem, a função que um verbo exerce ali, que um pronome exerce ali, então ali são construídas as figuras de sintaxe ou construção. E também com as figuras de som ou de harmonia, como no caso das aliterações, das onomatopeias, que a gente até já estudou um pouco quando estávamos trabalhando o poema, diferença entre prosa e poema. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre. Eu selecionei 11 para a gente trabalhar, para a gente discutir. Existem muito mais, existem inumeráveis figuras de linguagem na nossa língua portuguesa, mas o nosso foco vai ser nessas 11 que eu separei, que abrange todas aquelas formas lá que falei anteriormente de figuras de linguagem, mas com o foco nessas 11 que são as mais recorrentes, tanto na literatura como em outros textos também. Lembrando também que as figuras de linguagem também estão associadas um pouco à questão da intertextualidade, que um texto não existe sozinho, né? Muitas vezes a gente recorre a ideias de outros textos que foram produzidos anteriormente. Hoje, quando nós produzimos algum texto, quando lemos algum texto também, não somos o Adão, né, que inventou a palavra, que inventou a língua da primeira pessoa, inventar um texto. Geralmente a gente encontra marcas de outros textos, né, e isso a gente chama de intertextualidade, um texto que se mistura com ideias de outros, às vezes até palavras, expressões de outros. Então vamos lá. Primeiro a gente diferenciar o que é comparação e o que é metáfora, né? São muito parecidas. A comparação é um recurso de expressão que consiste no estabelecimento de um paralelo entre dois termos com sentidos diferentes. Então a gente já vê aí que a comparação ela precisa de dois termos e precisa de algo que faça esse paralelo, ou seja, um elemento comparativo, um termo formalizado, um termo formal. Aparece lá uma palavra mesmo que vai mostrar que está se estabelecendo uma comparação. Já na metáfora, não.
a gente tem um recurso de expressão que tem o objetivo de empregar uma palavra no lugar da outra, né, que decorre de uma comparação também, mas é uma comparação subentendida. Metáfora, como a própria palavra nos remete, nesse prefixo, se não me engano, é um prefixo grego, ele significa, meta significa dentro. Então, metáfora, a gente vai encontrar o sentido comparativo da metáfora dentro da palavra. Não é como a comparação que são em dois termos diferentes, comparando um termo com outro, uma ideia com outra, mas a metáfora está subentendida na própria palavra ou na própria expressão. Eu vou mostrar os exemplos que fica bem mais claro. Exemplo, essa música aí da Adriana Calcanhoto, que muitos de vocês ou todos conhecem, Ficou Assim Sem Você. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Veja aí que essa palavra assim, ela tem um poder de conexão, de comparação, né? Além de fazer a conexão, ela estabelece a comparação entre eu, o eu lírico aí, né? Eu e como a pessoa se sente quando está sem a outra, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa. Sou eu assim sem você. Quer dizer, eu sou igual um avião sem asa quando estou sem você. Fica claro que a palavra assim estabeleceu. É como se eu dissesse, eu sou como a fogueira sem brasa quando estou sem você. Então, um outro exemplo aí que eu trouxe para vocês um trecho de uma música, né, um poema que é uma música do nosso poeta aqui conterrâneo aqui de Guaraci, Maciel Melo, que é A Poeira é a Estrada, onde ele diz assim: amigo, olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre o cascalho vá separando os espinhos. Não esqueça que os caminhos são difíceis para danar. Eu destaquei essa parte, garranchos que arranham pensamentos. A gente já vê logo que é uma figura de linguagem porque ela tem um sentido conotativo, não é um sentido real, um sentido literal. Porque garranchos não arranham pensamento. Um galho de uma planta não arranha um pensamento. Então a gente já vê que isso não foi utilizado no sentido literal da palavra. Então os garranchos simbolizariam aí os obstáculos, os problemas, as dificuldades, né? E usar garranchos também significa como se colocasse que são coisas pequenas diante dos pensamentos, né? Então, o que é que a gente pode deduzir? Que essa palavra foi usada em detrimento de outra para não se usar obstáculos, problemas, coisas negativas. O poeta se vale da metáfora para tornar mais poético, né? Olha os garranchos que arranham os pensamentos. Quer dizer, olha os obstáculos que atrapalham a nossa vida, né? O nosso viver. Ficou claro aí? Trouxe também aqui para mostrar a vocês como não é verdade que as figuras de linguagem acontecem apenas nos textos literários. Aqui nós temos uma manchete do jornal Estado de São Paulo, onde é constituída essa apresentação de uma notícia a partir de uma manchete e logo abaixo nós temos uma imagem, uma fotografia, e é nessa fotografia que eu mostro para vocês que existe uma metáfora, né? O presidente Jair Bolsonaro de frente para o juiz Sérgio Moro, que no caso era ministro da Justiça na época, e o presidente Bolsonaro faz um gesto que simboliza uma arma, como um gesto de uma brincadeira, claro, de mau gosto, mas uma brincadeira de ameaça ao outro, enquanto o Sérgio Moro aparece na hora do clique do fotógrafo com a cabeça baixa, né? Um sinal
meio que subserviente ou triste, e ao lado o outro ministro, o Paulo Guedes, eu acho, rindo, olhando para o Sérgio Moro, que dá a ideia de que estivesse se divertindo com a situação, assim como os outros dois homens em torno aí, que estão de óculos escuros. Então veja que metáfora, né? Que metáfora, que hoje inclusive já se concretizou essa ameaça, não a de morte exatamente, mas de que é um ministro a menos. Vamos lá. Vamos falar agora da metonímia. Acho que os exemplos vão clareando a mente, assim, né? Vão ficando bem nítidos. A metonímia, acho que a gente de vez em quando faz uso dessa metonímia, inclusive nos nossos textos falados, né? Na nossa fala no dia a dia. Às vezes eu vou dizer, pega aquela bucha de aço lá dentro e a gente fala, pega o bombril, né? Ou então vocês vão ali na janela da secretaria da escola e ao invés de vocês pedirem, por favor, me tirem uma fotocópia, vocês dizem, tira uma xerox, né? Ou seja, a metonímia é essa figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, né, com base numa relação de interdependência ou de proximidade entre elas. Quer dizer, quando eu digo xerox, você sabe que eu estou falando de tirar fotocópias, de tirar cópias, e não da marca Xerox, né? Uma fita adesiva, muitas vezes a gente dizia assim, traz o Durex. Aí o Durex é uma marca, né, que até já foi vendida para a empresa 3M, empresa multinacional. E esse costume que a gente vai aderindo, de que quando eu falo a marca, a pessoa literalmente lembra de uma ação. Ou quando eu falo de uma parte, de uma coisa, eu lembro do todo. E assim por diante. Um exemplo aí para vocês observarem nessa tirinha, que é um gênero que eu gosto muito, essa tirinha aí do Maurício de Souza com o Chico Bento. O garoto colega dele pergunta não, afirma, né? Exclama: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Ele fala até num tom meio snob. E o Chico Bento, que de besta só tem a cara, né? Como nós, matutos, sertanejos, a gente só tem cara de besta. Então ele sai andando meio por baixo, mas para não ficar por baixo, ele usa a linguagem, né? Se vale aí da metonímia. O meu, o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Quer dizer, cabeça de gado, a gente sabe que o uso da cabeça, né, que é uma parte do corpo de um boi, expressa o boi inteiro, mas ele se valeu disso para fazer graça, né? Então a gente percebeu que essa metonímia foi o uso da parte pelo todo, a cabeça do gado pelo boi inteiro. Vamos então falar da antítese do paradoxo. Por que coloquei os dois juntos aí? Porque eles são muito parecidos e às vezes a gente até pode se confundir com a figura de linguagem antítese e com o paradoxo, que também podemos chamar de oxímoro. A antítese é um recurso de linguagem que consiste em aproximar palavras ou ideias de sentidos opostos. Quer dizer, associar uma palavra de sentido oposto a outra, ou uma ideia de sentido oposto a outra. Mas veja, a antítese, como eu já até falei desse prefixo para vocês na sala de aula, anti com i significa contra. Antitese contra tese, ou seja, uma ideia contra outra, né? E o paradoxo oxímoro é um recurso de linguagem que consiste em fundir elementos opostos, quer dizer, não são elementos separados, não são palavras separadas. São ideias que parecem opostas, são excludentes, uma exclui a outra, e elas se tornam uma ideia só que aparentemente tem lógica, né? Elas constituem uma afirmação aparentemente sem lógica, mas ela tem lógica. É meio confuso, né? O paradoxo é quase que uma confusão. Vamos ver os exemplos que fica mais claro.
Vê aí o exemplo de antítese nessa primeira tirinha, onde tem um personagem aí que representaria Deus e outro que representaria Adão. Na primeira vinheta, a gente vê, esse primeiro quadrinho, a gente vê o supostamente Deus, né, falando assim: sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir um, tem que existir o menos um. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? E o que seria de John sem. Aí entra a voz agora no último quadrinho, a fala do Adão, né? O Adão dizendo: o que seria do John sem a Yoko? O John Lennon, né? Fazendo alusão ao John Lennon, um cantor dos Beatles, do grupo Beatles, e Yoko, que é a esposa, é a esposa, né, do John Lennon. E o Adão finaliza, né, quebrando as expectativas de que John e Yoko não são opostos, né? Mas essa é a graça da tirinha. Parecer que o marido e a mulher eram seres opostos, né? E aí mora a antítese: bem, mal, negativo, positivo, um, menos um, né? Guerra e paz, por aí vai. Mas está bem explícito, né? As palavras estão bem explícitas. Já nessa segunda tirinha aí, essa figura representando o professor, né? Diz a primeira fala que toda certeza é relativa. E aí vem uma fala aí do lado, que não aparece o personagem, mas parece ser um aluno dizendo: tem certeza, professor? Questionando o professor. E aí o professor responde: absoluta. Ora, a ideia geral dessa tirinha é um paradoxo. Por quê? Porque a gente pode observar como é que o professor diz na primeira tirinha que toda certeza é relativa e no final ele diz que tem certeza absoluta. Supostamente a certeza absoluta não existiria, né? Mas a ideia geral da tirinha, né, não tem palavras exatamente aqui como a antítese, mas a ideia geral é de uma aparente contradição, que na verdade faz todo sentido, né? Ele tem certeza de que toda certeza é relativa. Enfim, paradoxo é uma das figuras de linguagem mais complexas. O pleonasmo. O pleonasmo é uma outra figura de linguagem, ou de estilo, né, como a gente chama, muito comum as pessoas utilizarem, principalmente na fala. É um recurso de linguagem que consiste na redundância, na repetição de certa ideia, com o objetivo de conferir maior ênfase ao enunciado. Mas as gramáticas, geralmente as gramáticas normativas, consideram até aceitável o uso de alguns pleonasmos, né? Mas tem alguns que são considerados pleonasmos viciosos, como entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Quer dizer, são coisas que a primeira ideia já é bem óbvia. Tem gente que fala: eu quero estabelecer aqui um elo de ligação. Poxa, se já é um elo, já é de ligação. Se eu afirmo mais outra característica de elo, né, mais outro sinônimo da palavra elo, eu estou sendo redundante. Isso constitui um pleonasmo. Um exemplo aí. Esse exemplo é bem engraçado, essa tirinha, né? Quando a senhora está lá na cozinha e o cachorrinho também dentro da cozinha, elas sai para fora, Rex. E aí ele sai cabisbaixo e o outro cachorro pergunta para ele: ela te enxotou com pleonasmo? E aí ele responde: impossível, ela não seria capaz. Ao passo que ele diz: então o que era? E aí ele tem uma ideia, né? Ele sai pensando: entendi, levar a saia para fora. Aí vai lá e carrega a saia da mulher. Então,
Veja, é mais engraçado ainda o cachorro falando que o pleonasmo era uma ofensa, né? Que enxotou ele para fora. O verbo enxotar é mais do que pôr alguém para fora, colocar alguém para fora, né? Enxotar. É um negócio bem pejorativo. E aí ele fala do pleonasmo. Não é porque tem a palavra pleonasmo aí, não. Mas o pleonasmo mesmo está na primeira vinheta, no primeiro quadrinho. Saia para fora. Bem, esse é muito fácil. Vamos para outro. A personificação prosopopeia. Eu não gosto muito dessa palavra prosopopeia. Acho meio, sei lá, meio snob, não sei. Eu gosto muito da palavra personificação. Esse é um recurso que os autores, principalmente os autores de textos poéticos, né, de textos literários, que tem uma certa poesia, recorrem muito à personificação, que é quando a pessoa que está escrevendo ou falando o texto, ela atribui ações ou pensamentos e sentimentos a seres inanimados ou seres irracionais, né? Como o exemplo aqui, os prédios são altos e se espreitam traiçoeiramente com binóculos na sombra. Esse retirado aí de uma obra de Rubem Braga. Vê só, os prédios são altos e se espreitam traiçoeiramente. Espreitar não é uma característica ou uma ação possível para um prédio. E traiçoeiramente também não, porque ser traiçoeiro, trair, não é uma coisa própria de seres inanimados. Então, o Rubem Braga se valeu de uma característica e de uma ação que só pode ser praticada por seres humanos e atribuiu aos prédios, né? É como uma forma de transformar a linguagem. Já nesse outro aí, que é de um poema de Carlos Drummond de Andrade, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Ora, casas não espia ninguém, que elas não têm olhos, né? Quem espia são as pessoas que estão dentro da casa, né? Provavelmente as fofoqueiras, os fofoqueiros, não sei, aqueles que gostam de olhar a vida dos outros. Então, para não dizer dessa forma, para não colocar dessa forma tão hostil, o Carlos Drummond de Andrade usa as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Correr, correr atrás, aí está se referindo aos homens, tudo bem, mas espiar os homens está se referindo às casas, o sujeito aí é às casas. Então, nesse caso, essa qualidade de poder observar os outros, de poder espionar os outros, não é própria de casas, e sim de pessoas, por isso se dá uma personificação. Agora, esse recurso da hipérbole me lembra muito um professor meu de língua portuguesa, chamado Joaquim Rabelo, que sempre que a gente falava alguma coisa muito exagerada na aula, ele falava: deixe de suas hiperbolices. Hipérbole, ele tem um vocabulário bem rebuscado, né? Então ele usava hiperbolices, era um termo bem inventado por ele, né? Era um neologismo inventado lá por ele. Por quê? Porque a hipérbole é essa figura de linguagem que faz uso de uma ideia, né? Enfatizar uma ideia por meio de exagero nas expressões. E como eu disse a vocês anteriormente, não necessariamente só nas palavras. Muitas vezes podemos utilizar a hipérbole nas imagens também, né? Por que não? Vamos ver os exemplos aí. Esse exemplo aí da cenoura cortadinha. A gente tem um texto multimodal, né, onde tem a presença de imagens e de texto escrito também. E ele é veiculado em revistas e de propagandas e tal, de publicidade. E aí, quando a gente associa a presença da cenoura cortada, além da cenoura cortada, cortou no mesmo sentido a tábua de cortar, né?
E abaixo a gente vê a faca, e sabendo que isso é um texto publicitário e onde ele é veiculado, né? Então a gente pode perceber que a ênfase é no corte da faca, que é tão perfeito, que é tão afiada, que é capaz de cortar desse jeito que a imagem mostra. Isso foi um exagero, é claro que a faca não corta assim, mas esse exagero é uma hipérbole mostrada através da imagem. Assim como essa outra publicidade aí do shampoo, que vocês podem observar, era uma publicidade aí de um shampoo para fortalecer os cabelos. E o cabelo ficava tão forte, né? Segundo a propaganda aí, o texto publicitário, que essa pessoa está aí caindo de um despenhadeiro e a outra é capaz de ajudá-la usando o cabelo como suporte. Veja que shampoo tão bom, que shampoo tão forte, que torna o cabelo tão resistente, né? Então, o exagero aí da imagem, é lógico que isso não se deve ao shampoo, né? Mas o, a pessoa que construiu o texto foi inteligentemente recorrer à hipérbole através da imagem para valorizar o efeito do shampoo que queria ser vendido, né? E por último, esse trecho aí do Gilberto Gil, cantor, compositor brasileiro, né, que já foi até ministro da Cultura no Brasil. Ele diz: pela lente do amor vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Esse 1000 vezes melhor não simboliza exatamente o número, a quantidade em que se pode ampliar a visão a partir do amor, mas a gente pode entender que o termo 1000 vezes é um hipérbole, é um exagero que tem a intenção de ampliar, de tornar mais visível para a gente o efeito, né, da visão através do amor. E o eufemismo, né? Todos nós de vez em quando usamos o eufemismo como uma forma de suavizar algo que a gente quer dizer, porém é tão difícil dizer ou tão grosseiro dizer literalmente aquilo dali que a gente recorre a essa figura de linguagem chamada eufemismo. Mesmo que a gente não saiba desse nome, eufemismo, mas a gente já usou em algum momento. Para a gente não dar uma informação ou falar algo que parece chocante ou desagradável, a gente vai lá recorrer a uma expressão que seja mais amena, mais suave. Por exemplo, nessa música Pais e Filhos de Legião Urbana, quando, para tratar de um tema tão difícil, ele usa esse tema aí, ó, estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada fácil de entender. Então, se jogar da janela do 5º andar é uma forma de amenizar, de suavizar o fato de falar sobre o suicídio de jovens, né, de adolescentes. Então, é um recurso muito interessante. Aqui também nós temos. Eu vou descartar esse exemplo aí que eu coloquei, porque eu acho que ele está muito mais para. Vamos lá. Eu quero mostrar a primeira tirinha aqui, né? Que vocês observem a tirinha e novamente aquele personagem. Não sei porque que eu gostei desse personagem, tudo bem, conheci ele há pouco tempo. Deus e Adão, né? Aí lá vem Adão cantando. Eu sei lá se isso é Adão ou se isso é Eva, não sei. Eu sei que é um personagem lá do paraíso, porque tá no feminino aí. Você vê que tem o símbolozinho aí que representa música, né? Essas claves representam música e significa que esse personagem menorzinho aí tá cantando. Né? Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Aí o Deus fala,
Ele olha para o Deus e fala, viu como eu canto bem? Aí o Deus fala, aham, aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele fala, eu sou sinistro. Interessante que ele tá cantando a música no feminino, mas é Adão mesmo, né? Tá cantando no feminino, que a música original é no feminino. E no final ele diz, eu sou sinistro. Mas aí onde é que está o eufemismo? Está onde ele está morrendo de inveja. Ora, Elis Regina já morreu, né? Uma artista brasileira, cantora, que já morreu. Então, está morrendo é uma forma de exagero, né? Como a gente diz, eu estou morrendo de frio, eu estou morrendo de fome. E a gente não está morrendo, a gente está apenas com bastante fome. Esse exagero tem uma intencionalidade, chamar a atenção, evidenciar o que nós queremos. Aliás, a linguagem, quanto mais a gente se apropria dela, quanto mais a gente consegue compreendê-la e entender os recursos que a linguagem permite utilizar, mais a gente vai utilizar com eficiência e evidenciar aquilo que nós queremos. Exemplo aí dessa música do Michel Teló, que todo mundo conhece, Humilde Residência. Vou te esperar na minha humilde residência pra gente fazer amor. Mas só te peço só um pouquinho de paciência. A cama tá quebrada e não tem cobertor. Todo mundo já ouviu essa música, né? Inclusive eu acho muito engraçada. E gosto muito do Michel Teló. Quando ele usa humilde residência, em vez dele dizer que é uma casa pobre, que é uma casa carente, que é uma casa de recursos escassos, de, sei lá, tem um monte de termos que poderia ser utilizado. Porém, utilizou aí um eufemismo, humilde residência. Por quê? Porque o autor não queria chamar a atenção para a sua pobreza, mas queria chamar a atenção para outros detalhes. Por isso que ele suaviza dizendo que é apenas uma humilde residência. Ficou claro aí, né? Esses exemplos de eufemismo. Agora nós vamos falar da ironia. Quem nunca, né? Quem nunca utilizou uma ironiazinha? Quem nunca deu uma indireta lá no Facebook, lá no Instagram, lá não sei aonde, nas redes sociais, sei lá. Eu acho que 99,9999% das pessoas já usou ironia na sua vida em alguma circunstância. O que é a ironia? A ironia é esse recurso de linguagem que a gente afirma uma coisa com a intenção de dizer outra, que é justamente o oposto do que a gente está dizendo, né? É justamente o contrário. A ironia mora nas ideias. Eu digo uma coisa com a intenção de dizer outra, e quem conhece o contexto sabe exatamente que aquilo ali é irônico e não real. Então, vamos a um exemplo aqui. Tá meio feinha a imagem, mas eu queria que fosse a Mafalda, que ama a Mafalda. Então, usei essa ruinzinha mesmo, essa imagem ruinzinha aí. Em outros momentos posso procurar umas melhores. Então tá aí, o pai da Mafalda vai entrando, acho que o pai dela diz, dorme, neném, dorme, meu amor. Ele escuta, né? Não é ele que diz, ele escuta uma imagem que vem de lá do outro, da outra vinheta, do outro quadrinho. Alguém está cantando lá dentro. Ele fala, então, não é mais presidente, Mafalda? Ele fala, né, num tom normal de voz, e aí a Mafalda faz um gesto para ele, sinalizando silêncio. Shhh, claro que sim. Aqui, aí chama ele para mostrar, a gente já vê a imagem de um bercinho aí, e a gente imagina que dentro vai ter o quê? O que é que se coloca dentro de um berço? Uma criança, né? Porém, há uma quebra da expectativa aí do leitor, onde ela apresenta quem está dentro do berço e que ela estava cantando canção de Niná para ela dormir, que aqui está dormindo todos os projetos de governo. Isso me lembra qualquer coisa, né? Mas não falemos disso agora. Nos interessa aqui o quê? A ironia, né? Que parece que ela vai falar de uma coisa e, na verdade, ela está falando de outra, né? E dormindo não é de dormir
fechar os olhos. A gente entende que dormir representa exatamente aí o coração dessa ironia, que é estar lá parado, né? Estar lá quietinho, guardado, engavetado os projetos de governo. E, enfim, vamos falar da anáfora, né? Nossa última figura de linguagem que separamos. Já estão acabando aqui os slides. Vocês podem observar que dessa vez eu trouxe o conceito depois. Primeiro o exemplo. A anáfora nesses versos aí de José Paulo Paes, inclusive. Eu gostaria que vocês conhecessem melhor José Paulo Paes, porque aí na biblioteca da escola, quando a gente voltar, tem muitos livros que tem poesias de José Paulo Paes, lindas, maravilhosas, vale a pena vocês conhecerem. E ele fala da Marcha das Utopias. Não era esta a independência que eu sonhava, não era esta a república que eu sonhava, não era este o socialismo que eu sonhava, não era este o apocalipse que eu sonhava. Veja, não era este, não era esta, não era esta, não era este. Essa repetição dessas três primeiras palavras, desse termo aí, ele tem a intenção de provocar ênfase, né, em algo que o autor quer chamar a nossa atenção para a independência, a república, o socialismo, que no fim ele junta tudo e transforma em um apocalipse no último verso. Né? Ele chama que a independência a que ele está se referindo, a república a qual ele está se referindo, o socialismo sobre o qual ele fala, se torna um apocalipse. E mesmo sendo um apocalipse, não é o apocalipse que ele imaginava. E ainda usa o termo sonhava, como se alguém sonhasse com apocalipse, né? Veja que eu falei para vocês da intertextualidade logo no início. E aí está a intertextualidade com o livro da Bíblia, né? A Bíblia é um conjunto de livros sagrados para os cristãos e o Apocalipse é um dos livros, né, onde supostamente há uma revelação, né, há uma iluminação e uma revelação de todas as verdades, de todos os tempos, né, onde aparecem as piores coisas, os piores horrores. Então, ele faz esse não era este, não era esta, não era este, para enfatizar, né, que tudo isso que está acontecendo não era o que ele defendia, o que ele pensava. E por último, eu trago aí uns versos extraídos da obra, do poema de Maya Angelou, Ainda Assim Eu Me Levanto. Só fazendo uma parte aqui, eu gostaria de sugerir a vocês, se tiverem tempo nesse período aí da quarentena, que na Netflix, né, na plataforma Netflix, se vocês tiverem acesso, assistam a um documentário sobre a Maya Angelou, que fala E Ainda Resisto. Maya e Ainda Resisto. É a história dela própria, né? É uma biografia, é um documentário sobre a vida da Maya Angelou, que é uma afro-americana, guerreira, lutadora, um exemplo de superação, de poder feminino, de negra, né? de pessoa que tem realmente um nome na história da literatura e até também política. E, bom, vou dar só uma amostrazinha para vocês ficarem curiosos e, se puderem, assistam, porque para mim foi arrebatador. Eu amei assistir, foi um dos melhores documentários que já assisti. Conta que ela, desde criança, né,
praticamente abandonada pela mãe, colocada num trem lá junto com o irmão, sem nenhum acompanhamento de adulto, bem pequenininho, uns 5 anos de idade, levada para a casa da avó, em outra cidade. E depois, aos 7 anos de idade, ela é estuprada pelo padrasto e ela conta aos adultos o que aconteceu e eles denunciam e depois esse homem aparece morto. E ela começa a pensar lá nos seus pensamentos de criança, ela começa a pensar que foi ela que provocou a morte do homem, porque falou. E aí ela fica muda por 5 anos, né? E depois ela conhece uma pessoa, uma mulher que é vizinha da avó dela e começa a levá-la para a casa dela. Ela não fala de jeito nenhum durante 5 anos. Ela começa a levá-la para a casa dela, colocar um chá, uns biscoitos e começa a ler poesias para ela. E ela se interessa muito, embora não possa verbalizar, mas ela se interessa muito. Até que um dia ela pede que ela faça que ela, como é que diz? Que a Maia faça a leitura em voz alta e ela não aceita, se recusa. E a mulher diz para ela que ela só vai poder sentir a poesia de verdade quando a poesia entrar nela, que ela puder pronunciar as palavras e tal. E isso desperta nela o desejo de novamente falar. E aí ela volta a falar, mas antes mesmo dela falar, ela lê muitos livros, ela devora os livros. E isso faz com que ela cresça uma pessoa de uma inteligência memorável. E ela se tornou muito conhecida. Além de tudo, ela era atriz, se tornou atriz, dançarina, cantora. Ela era um cão, pintava. Então, para mim, ela é um grande exemplo de mulher. E eu gostaria muito que vocês conhecessem ela, até porque vai sair do ar esse documentário. Mas vamos ao final, exemplo aqui sobre Anáfora, com esses versos da Maya Angelou. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Veja que essas repetições elas não são à toa, né? Elas têm um sentido, elas têm um significado, uma potência de enfatizar a ideia de ser forte, de se levantar, de não se render, né? De não se deixar escravizar. E é isso que eu deixo aí como final para a reflexão de vocês também, a respeito da esperança, que nós vamos passar por estamos passando e vamos continuar por esses dias muito difíceis, mas que podemos superar. Nós vamos superar e nos reencontraremos em breve. Se cuidem, cuidem da família, cuidem dos seus, para a gente se reencontrar todos vivos e com saúde. Um abraço a todos.